Muito boa tarde a todas e a todos, queridos colegas, queridas colegas. É realmente para mim um grande prazer, uma grande honra aqui voltar ao Porto, à cidade invicta, e estar presente nesta singela cerimónia de lançamento de diversas candidaturas aos órgãos da Ordem dos Advogados para o triênio de 2020-2022. E, portanto, todos nós aqui irmanados numa candidatura e na qual vamos apresentar o Dr. António Jaime Martins a bastonário, e também cumprimentando o Dr. Paulo Graça, candidato ao Conselho Superior, e também a doutora Ana Sofia Sá Pereira, candidata ao Conselho Regional do Porto, a quem desde já dou os meus parabéns pelo seu excelente discurso. Aliás, outra coisa não seria de esperar, discurso esse que já pode transformar num discurso da tomada de posse, porque de facto foi isso que eu senti quando ouvi o seu discurso. E também agradeço a presença de todos os colegas que aqui estão, nesta sala, neste auditório do Palácio da Bolsa, que está realmente a abarrotar, há pessoas em pé. Ana Sofia, não vale a pena contar as pessoas que aqui estão, porque realmente a sala está a abarrotar. Está a abarrotar. Mas permitam-me, ainda antes de referir alguns aspectos da atividade do Conselho Fiscal, eu aqui estou numa dupla posição, sou titular deste cargo, Presidente do Conselho Fiscal, e sou recandidato. E, portanto, falarei um pouco sobre aquilo que tem sido essa experiência, as coisas boas e algumas agruras dessa experiência, mas também, evidentemente, aquilo que me move e que me fez decidir recandidatar-me e juntar-me à candidatura globalmente liderada pelo António Jaime Martins. Mas permito-me aqui uma ou duas notas pessoais. Tal como a Ana Sofia Sá Pereira, eu também sou uma pessoa de emoções, às vezes à flor da pele. E estava aqui a pensar para comigo que realmente eu estou grato à cidade do Porto. Estou grato porque exerci aqui esparsamente alguma coisa da minha advocacia. Trabalhei aqui nesta cidade durante 2 anos como professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, numa altura em que ela estava a arrancar, ainda estava no Campo Alegre, depois foi para a Praça Coronel Pacheco e agora está num edifício magnífico na Rua dos Bragas. E, portanto, lembro bem de vir aqui às terças-feiras dar aulas, 3 horas seguidas, às vezes com intervalo. Mas também, já agora, uma outra nota que eu gostaria aqui de deixar. A Ana Sofia Sá Pereira é de Barcelos, é do Minho, a minha mãe também é minhota, a minha mãe é de Paredes de Cora, o meu pai já falecido e era advogado do Montijo, mas foi graças ao Porto que eu nasci, porque os meus pais conheceram-se aqui no Porto, precisamente. A minha mãe estava aqui num colégio interno e o meu pai era, na altura, militar miliciano e conheceu a minha mãe aqui numa destas ruas, num destes elétricos, nesse tempo. E, portanto, agora recordei-me deste pormenor. Realmente, se eu estou aqui, se eu existo, acho que o Porto também tem um contributo a dar. Bom, eu queria, de facto, também cumprimentar os colegas que são os nossos adversários. Eles, claro, não estão aqui. Talvez estejam a acompanhar por outras vias ou vão ver depois os vídeos desta nossa cerimónia, que vão ficar disponíveis, mas evidentemente que esta candidatura é uma candidatura que tem fair play e é uma candidatura que respeita todos os nossos adversários. Vamos esperar que possamos ganhar as eleições, naturalmente, temos todas as razões e as convicções para isso, mas também deixo aqui um cumprimento a todos os colegas que vão participar nos vários atos eleitorais. Somos todos colegas, pertencemos todos a uma mesma comunidade, as advogadas e os advogados de Portugal. E como vos disse, há razões para me recandidatar. Primeiro, julgo que é importante dizer um pouco aquilo que se fez e penso que fizemos um bom trabalho. E também já agora presto aqui a minha homenagem aos colegas que ainda estão no decurso do mandato do Conselho Fiscal, que terminará no princípio do próximo ano, quando tomar passo o novo Conselho Fiscal, e, portanto, também presto aqui a homenagem a esses colegas, o Vice-Presidente, o Dr. Miguel Meira, o Secretário Executivo, o Dr. Marco Vieira Nunes, e o nosso Revisor Oficial de Contas, o Dr. Paulo Ferreira. E, de facto, o trabalho que desenvolvemos foi um trabalho intenso, e quando tínhamos dificuldades grandes de partida.
desde logo porque o órgão é um órgão que nós estreámos. Não existia antes, na estrutura da Ordem dos Advogados, o Conselho Fiscal. Portanto, não tínhamos nenhum precedente. Sabemos que às vezes isso pode ser difícil, porque não sabemos como os outros fizeram antes de nós. Bem, se tivessem feito coisas asneiras e erros, ainda bem que neste caso não há precedente. Mas, de verdade, realmente não tínhamos essa experiência anterior. E, portanto, tivemos de posicionar o Conselho Fiscal num novo contexto e vencer muitas dificuldades de desconfiança, de relacionamento com outros órgãos, um órgão novo, o que é que eles vão fazer, vão fazer espionagem, vão fiscalizar de uma forma madura e construtiva e, portanto, podem imaginar, digamos, o estado de espírito quando começámos a exercer as nossas funções. Mas julgo que nos desincumbimos bem dessa tarefa, porque fizemos um mandato proativo, reunimos muitas vezes, muito mais do que aquilo que está estabelecido no Estatuto da Ordem dos Advogados e procurámos também ser independentes, não obstante a desconfiança de outros colegas em relação à nossa função, uma vez que, como sabem, na eleição dos órgãos atuais não foram eleitos todos no mesmo contexto de lista, mas ainda assim julgo que tivemos sempre a preocupação de distinguir as coisas que são as coisas institucionais e as competências do Conselho Fiscal e outras coisas que são opiniões próprias ou são opiniões que não devem confundir-se com a nossa posição de independência, que é isso que se espera de um Conselho Fiscal. Mas, além de sermos independentes, também fomos cooperativos. Bem, na medida do possível, ou na medida em que nos deixaram ser cooperativos, porque a nossa porta sempre esteve aberta para colaborar com os outros órgãos nacionais da Ordem dos Advogados, sempre tivesse essa abertura de espírito, mas também devo dizer que as coisas nem sempre correram bem. Houve coisas que correram mal. E espero bem que essas coisas que correram mal, com o António Jaime Martins como bastonário, certamente que não se vão repetir. Como, por exemplo, o problema de termos um reserva oficial de contas membro do órgão, a quem nunca foi pago qualquer remuneração e, portanto, nunca pôde exercer a sua função, e sendo certo que é um ato próprio de um ROC que tem que ser pago autonomamente. Andámos a discutir esse assunto até a exaustão e nunca se resolveu esse problema. Como também espero que nos deem acesso às atas dos outros órgãos nacionais da Ordem dos Advogados, porque realmente essas atas nunca nos foram dadas, não para publicar no Facebook ou no site, mas apenas para nosso conhecimento reservado. Nem isso, de facto, os outros órgãos nacionais fizeram. Sonegaram o acesso a que nós temos direito para poder cumprir bem a nossa missão, o acesso às atas dos outros órgãos nacionais da Ordem dos Advogados. Sinceramente, não conheço nenhum Conselho Fiscal a quem tivesse sido vedado o acesso às atas de outros órgãos de uma instituição. Deve ser um caso que vai entrar na história. Como também acho lamentável que tivéssemos sido marginalizados em dois processos que foram processos importantes e com alguma delicadeza. Desde logo, no início deste mandato, uma auditoria que foi encomendada para fins específicos, digamos assim, pelo atual bastonário. Fomos totalmente afastados desse processo, quer na escolha da entidade para fazer a auditoria, quer até as condições de um contrato, numa primeira fase até a isso negaram, mas depois lá acabaram por nos dar a conhecer as condições contratuais dessa tal auditoria que foi feita logo no princípio do mandato. Mas pior do que isso, como sabe, o Tribunal de Contas tem em curso uma verificação das contas da Ordem dos Advogados em relação ao mandato anterior, de todos os órgãos. Até hoje, o Conselho Fiscal nunca foi notificado dos termos dessa verificação de contas. Não obstante o facto de eu ter reclamado essa realidade, esse acesso. Mas a notificação foi feita do Tribunal de Contas ao bastonário, porque ele representa externamente a Ordem, mas realmente lamento que nunca ninguém nos tenha dito qual o âmbito dessa auditoria, aliás, que deve estar em águas de bacalhau, ou o que é que se pretende e os objetivos dessa auditoria ou dessa verificação de contas. Tecnicamente, julgo que se chama verificação de contas. Julgo porque eu nunca vi nenhum papel sobre o que é que os auditores andam a fazer na Ordem dos Advogados. E tivemos nós próprios de os chamar, num dia que eles lá estavam,
para lhes perguntar o que é que eles estavam lá a fazer. E já agora não se esqueçam que há aqui um Conselho Fiscal que desconhece em absoluto o vosso trabalho, e já agora também gostaríamos de dizer qualquer coisinha sobre a atividade que também tem que ver, evidentemente, com a atividade do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. Ou, em geral, um certo sentimento de desaproveitamento, porque um Conselho Fiscal tem gente capaz e podia perfeitamente dar um contributo, uma ajuda em aspectos importantes como regras sobre aquisição de bens e serviços, de contratação, etc. Mas realmente isso não aconteceu. Mas isso não nos vai desanimar, porque nós, não obstante essas dificuldades e não obstante termos mantido a nossa independência, a nossa imparcialidade, lá fomos trabalhando, na medida do possível, mas julgo que o nosso trabalho pode melhorar num novo contexto em que o António Jaime Martins será bastonário da Ordem dos Advogados. E, portanto, pretendemos aprofundar a nossa atividade, fazer mais coisas, há coisas para fazer, intervir também cooperativamente com os vários órgãos, com os conselhos regionais. O Conselho Fiscal não é um conselho de espionagem, nem um conselho punitivo, mas é um conselho que pode também ajudar cooperativamente a ação financeira dos diversos corpos da Ordem dos Advogados, como também fazer recomendações sobre diligências, procedimentos que sejam menos adequados, ou mais do que isso, apresentar também, isso nunca se fez, ao poder político as alterações que se impõem e algumas que são necessárias do ponto de vista do Estatuto da Ordem dos Advogados, sendo uma lei da Assembleia da República, só pode ser alterada por uma nova intervenção da Assembleia da República. E, portanto, da nossa parte, o compromisso é um compromisso de continuar a nossa atividade, esperando que esses obstáculos sejam removidos, um compromisso de credibilidade, de competência, de labor e também de independência. Mas permitam-me ainda uma palavra especial de vos explicar o porquê da associação desta candidatura também à candidatura do António Jaime Martins. Penso que isso hoje vai se tornando cada vez mais óbvio. Não só as suas qualidades humanas, de simpatia, de capacidade de relacionamento, de inteligência, de competência, de trabalho. Isso vai ressaltando à medida que os dias passam, mas mais do que isso, o seu conhecimento da Ordem dos Advogados. E não é apenas um conhecimento em Lisboa, naturalmente, que tem sido Presidente do Conselho Regional de Lisboa, mas hoje o Dr. António Jaime Martins, pela sua presença sempre constante em termos nacionais na comunicação social, realmente é bem o símbolo e será o protagonista de uma viragem que todos nós desejamos na Ordem dos Advogados. E, portanto, é por isso também que me associo à sua candidatura, partilhando evidentemente o seu programa, comungando das suas ideias. O Conselho Fiscal não tem propriamente um programa específico, porque a nossa atividade é uma atividade de fiscalização, mas remeto para aquilo que vai ser dito pelo Dr. António Jaime Martins e dizer que, na verdade, apoiamos totalmente as suas ideias para levar à prática, para, de facto, fazer a diferença na Ordem dos Advogados. Mas esse apoio é um apoio também consciente, na medida em que fazemos uma avaliação negativa da atividade que tem sido realizada pelos órgãos nacionais, pelos outros órgãos nacionais da Ordem dos Advogados. E essa avaliação negativa prende-se com três ideias que me parecem importantes e que devo dizer aqui com toda a lealdade em relação aos colegas concorrentes. Uma Ordem dos Advogados não se afirma com base na arrogância e na vaidade dos seus protagonistas. Não é assim que vamos lá. Também uma Ordem dos Advogados não se afirma com base em medidas demagógicas e popularuchas, do género de se prescindir do salário de bastonário, julgando que com isso vai agradar à classe, porque se vai mostrar à classe que se está a poupar essa despesa à Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados é uma instituição prestigiada, deve ser prestigiada, chegou hoje a um alto patamar de prestígio e o prestígio também integra o facto de hoje o bastonário poder ser remunerado. E, portanto, prescindir da remuneração para efeitos de ter mais uns quantos votos é uma traição
à nossa dignidade. E, portanto, não posso aceitar esse tipo de comportamento de um certo chique-espertismo, julgando com isso se vai ganhar uns quantos votos. Como também não me parece boa ideia que se fale muito e se faça muito pouco. Pode-se até dizer que este mandato que agora termina, dos Horas Nacionais, do Bastonário, do Conselho Geral em particular, aplica-se bem um ditado popular, que também é um ditado que há muito no Minho, porque o Minho é uma terra de vinho, muita parra e pouca uva. Porque realmente eu ouvi muita coisa, centenas e centenas de promessas, sobre as mais variadas coisas, e a verdade é que, no fim do mandato, nós não temos nada. E, portanto, há aqui uma prolixidade linguística e uma verborreia realmente sem limites, associada a uma simpatia inegável, mas nós não podemos melhorar a nossa profissão com base em atitudes simpáticas e com base em intervenções mediáticas que possam ser melhor organizadas por agências de comunicação. A nossa profissão melhora com medidas concretas e melhora se aqueles que as prometeram possam concretizá-las e as concretizem mesmo. E se não puderam fazer, que expliquem que enviaram todos os esforços e não conseguiram. Ou então expliquem que enganaram os nossos colegas porque prometeram aquilo que eles próprios nunca poderiam cumprir, porque não dependia deles. Em relação aos temas, eu não vou ser exaustivo, o António José Martins falará disso, como aliás falou também a Ana Sofia Sá Pereira, mas isto torna-se um pouco cansativo, porque nós estamos sempre a discutir as mesmas coisas. E os anos passam e estamos sempre na mesma. As custas judiciais, o mapa judiciário, os atos próprios de advogados. Portanto, eu ouço isto há anos, ouço promessas sobre isto há anos e estamos sempre na mesma. E, portanto, julgo que, sinceramente, com esta nova equipa, podemos, de facto, mudar as coisas, acredito nisso, porque conheço as pessoas e essas ideias são ideias pelas quais nós temos a obrigação de lutar. E com o cuidado, evidentemente, de explicar se essas ideias não puderem realizar-se, a culpa não é nossa, mas nós lutamos por elas. Mas durante estes 3 anos não houve uma única proposta feita à Assembleia da República para alterar o nosso Estatuto, que tem algumas aberrações. Ao princípio prometia-se que tudo iria ser diferente, o nosso Estatuto, mas o que é que mudou? Que proposta a Assembleia da República, que está agora a fechar a legislatura, recebeu para melhorarmos e para afinarmos coisas que no nosso Estatuto realmente não fazem sentido? Nada. Julgo que isso redundou em nada. Portanto, julgo que também a nossa posição é uma posição de esperança em relação aos novos titulares dos cargos nacionais e regionais da Ordem dos Advogados. Temos essa esperança. E já agora, uma vez que estamos aqui no Porto, também faço outra recordação. Eu também sabem que sou professor universitário, particularmente constitucionalista, e sabemos que a advocacia está muito ligada aos direitos fundamentais. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os advogados não são comerciantes, não estão mancomunados com os clientes para fazerem jogos de bastidores ou para cometerem atos ilícitos. Eu sei que o prestígio da nossa profissão tem sido atacado, muitas vezes das formas mais injustas, por vários setores da sociedade, pelo setor da política, mas até por outras profissões forenses e jurídicas, infelizmente, e, portanto, mas cabe-nos sempre manter o prestígio da profissão. E o prestígio da profissão também se alicerça naquilo que nós devemos querer, que é uma melhor justiça. E, portanto, o advogado não é alguém que está a emperrar a máquina da justiça. O advogado é alguém que colabora e faz parte da justiça. Faz parte do conhecimento do direito, dá a conhecer as leis, colabora com a atividade dos tribunais, colabora com a atividade de outras profissões jurídicas e, portanto, é também por isso que decidi ser advogado, além de ser professor. Esta dimensão
da procura da justiça, de uma justiça que nos leva à verdade. E não posso esquecer também aqui, o Porto foi muito importante nessa luta, porque se nós hoje temos constituições em Portugal, e temos a 6ª de 76, que é uma Constituição bem feita, democrática e social, se nós temos constituições em Portugal, foi também graças ao Porto, porque foi aqui que teve lugar, em 24 de agosto de 1820, a Revolução Liberal. Precisamente a revolução que abriria as portas do constitucionalismo português. Muito obrigado pela vossa presença. Até breve.